Vibe Mundial FM. A importância de se tratar as crianças como adultos. Olha só, como assim, né? Como assim? A gente ouve o contrário, né? Tem que tratar a criança como criança. Sim, por quê? Por que as pessoas dizem isso com ótimas intenções? Porque, claro, você não pode tratar uma criança como adulto no sentido negativo que se faz, colocando a criança ali, exigindo dela responsabilidades excessivas, colocando um peso de obrigações, se sentindo o tempo inteiro com medo dos riscos, das punições. Ou seja, tratar uma criança como adulto, do ponto de vista como se fazia antigamente, né, quando a infância era totalmente desrespeitada, nós nunca devemos agir assim, é claro, né? Mas quando que tratar a criança como adulto? E aí está uma reflexão que eu acho que pode causar grandes insights com o programa Entre Vidas de agora. Quando que tratar uma criança como adulto pode ser bom, pode ser interessante? E é isso que eu queria falar para vocês. Vocês vão ver que talvez tenha feito falta na tua infância você ter sido tratado no lado positivo, positivamente como um adulto. Vou dar exemplos para você. O que é tratar uma criança positivamente como adulto? Vou dar alguns exemplos bem interessantes. Então, olha aqui, fica atento, vai lá, pega o caderno das suas anotações do programa, o caderno do PE do programa Entre Vidas, caderno, caneta, que tem muita coisa bacana, acho que bons insights aí para vocês, tá? Olha só, uma coisa muito interessante que os adultos, por falta de preparo e de conhecimento, não fazem. É olhar para a criança, e ó, o que eu estou falando vale para você, no seu autoconhecimento, e vale para você, mãe, pai, no trato com seus filhos, né? Ou futuros filhos, tá? Vale para vocês que cuidam de crianças, em qualquer nível, né? E vale para você, todos vocês, em relação às crianças que vocês já foram, a criança interior que está aí latente em você, né? Então vamos lá. Uma coisa interessante que eu não vejo muitos pais fazendo: nomear emoções e sentimentos. Por exemplo, você olha para a criança e você vê muitas vezes algumas reações dela. Quantas vezes você observou reações? Tristeza, por exemplo, as emoções mais básicas: alegria, tristeza, medo, raiva. São 4 emoções básicas. Mas tem outras, né? Por exemplo, das mais básicas, temos também o nojo, sabia? O nojo, a repulsa. Depois vem os sentimentos mais complexos, né? Por exemplo, a mágoa, a saudade. Então você tem sentimentos mais complexos. Nem você sabe direito, muitas vezes, o que você sente, criatura de Deus. Imagina teu filho com 3, 4, 5, 6, 7 anos. Muitas vezes ele não sabe, ela não sabe. Ela não sabe, a criança não sabe expressar o que ela está sentindo, né? Então, uma coisa que falta na educação, que é o bom lado de tratar uma criança como adulto, é ir dando para ela o nome dos sentimentos dela. Ou seja, o que você está sentindo? Você está magoado? Ah, magoado é quando a gente fica triste com outra pessoa, que a gente esperava que a pessoa agisse de outra forma. E daí vai. Ou seja, explicar as emoções, explicar os sentimentos, você vai dar para o seu filho inteligência emocional. Você vai dar inteligência emocional para essa criança. Você vai dar possibilidade depois, futuramente, quando acontecer de novo, dela se sentir magoada, ela vai entender o que está acontecendo com ela. Você pode, com isso, ajudar essa criança a não ser reativa. Esse negócio que você está aqui penando, suando, ralando para não ser mais, quer ser uma pessoa reativa, ensine teus filhos, seus alunos, se você é professor ou professora de crianças, né? Ou se você cuida diretamente de crianças, sejam filhos, sobrinhos ou netos, né? Ou seja, é fundamental que você dê esse feedback para a criança. A criança precisa dessa oportunidade. Gente, você
mal entende dos seus próprios sentimentos, quem dirá uma criança que está aqui nesse mundo há apenas 5 anos, há apenas 6 anos. E você quer que a criança expresse claramente o que está acontecendo com ela, não é? Não vai acontecer. A criança não tem bagagem, ela não tem know-how, ela não deu tempo nessa encarnação para a criança compreender o que ela está sentindo. E como ela vai te explicar isso depois? Não vai, se você não der para ela a base. Percebe? Então, o que eu estou dizendo agora é um ponto da educação que eu vejo um vazio, né? Um gap aí, um abismo. A falta de uma educação afetiva, emocional, inteligente. A falta de uma educação que permita, né, você ensinar para as crianças os sentimentos delas. Agora, puxa, e se você for lembrar lá da tua infância, hein? Você teve isso? Ixi, aí é que não, né? Aí é que não. Claro, depende da geração sua, né? Cada geração, de uma forma geral, e claro, e não só a geração, como ontem aqui no programa eu falei sobre tipos de famílias também, família autoritária, família permissiva, família negligente, né? E a família equilibrada tem também, é mais raro, mas tem. Então, assim, conforme o tipo de família, conforme a época em que você foi criada pela tua família, tudo isso mudou o modo de darem para você orientação base, né? Ou não. Ou não. Então, vamos pontuar algumas coisas bem interessantes, bem importantes, tá? Então, primeira coisa que vocês estão aprendendo aqui no programa de hoje. Fundamental ensinar crianças a identificarem sentimentos. É fundamental ensinar crianças a identificarem o que elas realmente estão sentindo. E se você não teve isso, olha que sacada interessante. Aí dá para entender por que você não está conseguindo compreender corretamente os seus próprios sentimentos. E é por isso que talvez você esteja atropelando os seus próprios sentimentos. Porque você, quando era criança, foi atropelado por uma educação insensível por parte de pai, de mãe, de quem cuidou de você. Então percebe, galera, que dar essa base exige também, claro, dos pais ou cuidadores, né? Seja quem fizer esse papel, exige que esses pais cuidadores também saibam fazer isso. Saibam, né, ter para si mesmos essa base. Senão você não vai conseguir educar idealmente seu filho, sua filha, né? Se você também não tiver essa base para si. Então é fundamental que você tenha essa base para si e saiba transmitir para os teus filhos, netos, seus alunos, crianças, né? Lembrando que se você não teve, tá tudo bem, ninguém vai voltar no tempo, não dá para ir para o passado e refazer a história, então dá para recuperar, dá para reconstruir a personalidade, que é o que eu estou propondo para vocês aqui, eu, Marcelo Cotrim, essa semana aqui no programa Entre Vidas, tá bem? O tema, cada dia eu estou trazendo uma faceta desse assunto sobre a formação da personalidade na infância, para o teu autoconhecimento e também para você saber transmitir para crianças a quem você seja responsável em algum nível na educação, tá bom? Outra coisa interessante, então primeiro a gente pontuou aí, hein? Ensinar crianças a nomearem sentimentos, para que elas saibam se expressar e dizer o que elas estão sentindo. Elas vão saber no outro momento se o que elas estão sentindo elas vão saber expressar. Tô com raiva, tô triste, tô chateada, tô com fome, sabe? A criança vai ganhar uma boa comunicação afetiva. Você vai ajudar essa criança pro resto da vida. E aí você pode talvez entender por que você é uma pessoa que não tem essa facilidade de se comunicar afetivamente, no casamento, no namoro, até mesmo com filhos, com amigos, com irmãos, com família, com pais até. Então, na verdade, você pode ter dificuldade de se relacionar com as pessoas hoje, na vida adulta, porque você não teve essa base de instrução afetiva na infância. Outra coisa importante, ensinar a criança a ponderar. Por exemplo, ensinar a criança o que é refletir sobre uma situação.
Não simplesmente dar respostas prontas, né? Os pais, por pressa, por não quererem tomar muito tempo, por não quererem, né, por sempre estar correndo para lá e para cá, preferem muitas vezes dar respostas prontas, né? E aí você desrespeita o processo do aprendizado dessa criança. Então, uma coisa muito importante é ensinar a criança a ponderar, né? A ponderar, a refletir sobre uma situação. Então, olhar, por exemplo, o outro lado. O que a outra pessoa está sentindo? Sabe o que é isso? Ensinar uma criança a ter empatia. Ensinar uma criança a sentir compaixão. Isso é ensinado, galera. Não é uma coisa só nata. Tudo bem, nós temos uma personalidade nata que fala como espiritualista até, não só como terapeuta, que vem de outras vidas, que vem de uma história pregressa. Mas se você não ensinar, né, você não está fazendo a tua parte. Aí eu pergunto, te ensinaram a ter empatia? Te ensinaram a ter compaixão? Sabe como que normalmente as pessoas que têm mais compaixão, mais empatia, tiveram provavelmente algum modelo de pai e de mãe que era assim. Acabaram imitando. Então, na verdade, o que nós aprendemos vem muito mais por espelhamento, por imitação, do que por orientação. Porque dificilmente você encontra pais razoavelmente preparados, não digo nem com excelência, nem sem exigir nada demais. Todo mundo está aí aprendendo na vida, ninguém sabe tudo, né? Então, muitas vezes você é pai, você é mãe numa época que você não tinha ou você não tem necessariamente todo o preparo. Se isso está acontecendo agora, dá para corrigir. Se já aconteceu, tudo bem. Os filhos já são adultos, tudo bem, já fez a tua parte, né? Cabe agora você se curar, ser feliz para ser um bom modelo como pai amigo, mãe amiga de filhos adultos, né? E quem sabe eles até possam refletir sobre alguma mudança. Mas você não tem que se punir, que se culpar, ok? Só estou colocando para vocês aqui a importância de vocês, à medida do possível, até a pré-adolescência, até a adolescência, pais que consigam transmitir segurança podem ser ainda orientadores em algumas coisas, tá? Vibe Mundial.